Doutor André Otávio Vieira de Bello, promotor de justiça, está conosco aqui no estúdio da Menina FM da TV Mocinha para falar justamente sobre este momento eleitoral, o quão é importante para a democracia, mas que tem que ter muito cuidado também, não é, doutor? Boa tarde, muito obrigado. Sei que a correria é grande para estar aqui e chegar na hora do programa. Boa tarde, Adilson, boa tarde a todos os ouvintes. Qual é a importância para o cidadão, na sua opinião? Bom, a importância ao cidadão, ela é extremamente relevante no sentido de ele poder sufragar, ele poder dar o seu voto com a escolha e a reflexão que ele fizer individualmente, da análise da proposta do candidato que vai administrar a cidade que ele mora, que vai usar o dinheiro que ele, como contribuinte, transfere ao município. Doutor, já começaram a mudar algumas coisas. Por exemplo, hoje já encerrou-se, né, no rádio a propaganda eleitoral, né, já encerrou, está confirmado, meio-dia e 10 foi a última propaganda que foi vinculada pelo rádio. Ainda temos na TV à noite, não é? Propaganda, debate na rádio, debates. Hoje já encerra. Não, encerra amanhã, no dia da manhã, encerrará amanhã. O debate hoje é quinta-feira. Hoje é quinta. Amanhã é sexta, encerra amanhã, dia 30. Mas a propaganda eleitoral gratuita encerrou hoje ou não? Encerra hoje. Encerrou hoje? Isso. Debates você pode fazer até amanhã. Comício. Hoje é dia 29. A propaganda eleitoral gratuita encerra dia 30. Ou seja, hoje é o último dia. Perfeito. Entendeu? Amanhã nós já não podemos fazer propaganda eleitoral. Então encerra, dependendo da ótica, no dia de hoje, ou amanhã é proibido. Nós vamos tratar aqui dos dias que antecedem o dia que antecede a eleição. Comício. Encerra no dia de amanhã. Ainda existe a possibilidade, então, de ser feito hoje? Existe a possibilidade de ser feito hoje. Perfeito. Então são... O que está proibido a partir de agora, então, para a campanha que está na rua? Vamos falar, a votação, nós vamos lá escolher os nossos candidatos no município de Balneário Camboriú e nos demais municípios do estado da federação para Câmara de Vereadores e para prefeito. Perfeito. Ou para prefeito e os senhores vereadores. Ok. O dia da eleição é o dia 2, será domingo. O dia que antecede a eleição é o dia 1º e o dia 30 é sexta-feira. Então são os 3 dias críticos a partir de amanhã, de sexta-feira, que nós temos as devidas proibições com relação à manifestação popular, aglomeramento de pessoas, não se pode transportar as pessoas visando vantagem, né, do político ao eleitor, você não pode... dependendo inclusive do dia 1º, que é o momento retirado, dia 2, que é o dia da votação, que é um dia retirado para a reflexão do eleitor, não pode nem pedir e convencê-lo ele do voto, mesmo que distante das urnas, mesmo que no interior de uma residência. É o dia deixado para o eleitor refletir, escolher de fato se vai mudar o seu voto, se vai firmar naquele mesmo candidato. Então, nós temos o seguinte panorama. Vamos lá. Amanhã já não é mais permitido comício. Comício até o dia de hoje, com uma ressalva de elastecer o horário até as 2 da manhã para final de campanha do prefeito do município. Para vereador até as 22 horas. Mas o TRE elasteceu para... digamos assim, o discurso final aos senhores prefeitos até as 2 horas da manhã do dia de amanhã. Perfeito. Então seria hoje, nós podemos elastecer o dia de hoje, o dia 29 até o dia 30, às 2 horas. Amanhã, no dia 30, já não se pode mais comício. Reunião pública, hoje é o último dia, amanhã não pode mais. Então até as 24 horas do dia de hoje, você pode fazer uma reunião pública na Praça Tamandaré com seu grupo, seja ele do partido ou a bandeira ou a agremiação que você escolher. A partir da manhã é crime eleitoral, não pode. Reuniões privadas. Hoje pode, amanhã, dia 30, também pode, a partir do dia 1º já não pode mais. E obviamente que não só reunião privada, como comício e propaganda que nós acabamos de falar, não só não pode a partir do marco que eu estou informando, como
no caso de comícios, Claro. no dia 30, 1º e 2º. Uhum. E dali para frente até findar o certame eleitoral. O senhor falava dessa questão de encontro, de aglomeração de pessoas do mesmo partido e com o intuito de buscar voto para o seu candidato. A questão de bandeiraço, essas pessoas que estão caminhando pela rua, isso também acaba? Pode, o bandeiraço você pode fazê-lo também, desde que não interrompa o ir e vir, não interrompa a mobilidade no nosso município. Claro. É legítimo, pode ser feito. Pode continuar fazendo. Pode ser feito. Lembrando que a carreata e os bandeiraços também terminam lá no dia 1º. Perfeito. Dia 2º não pode mais. A questão que o senhor fala de o que o eleitor não pode, ou que o candidato não pode, ou que seja lá o cabo eleitoral, de pedir no domingo, escancaradamente, com certeza vai parar na cadeia se alguma autoridade o pegar. Mas é interessante que o senhor, mesmo dentro de casa, né? Claro que isso ninguém vai ver, né? Não vai, mas se o eleitor for lá e prestar uma representação à juíza eleitoral ou ao Ministério Público dizendo, olha, o Adilson foi lá em casa tentar me convencer a mudar de partido, é crime eleitoral passivo de repreensão e condenação de 6 meses a 1 ano. Perfeito. O que mais, doutor? Bom, vamos lá, panfletagem. A panfletagem também é como bandeiraço, você tem até o dia de amanhã às 22 horas. Então aproveita aí os seus últimos momentos de participação em favor do seu candidato, da sua sigla ou coligação, para até amanhã se eu tenho um candidato, fazer também a panfletagem. Domingo, o que eu vou votar, eu posso colocar o bottom do meu candidato? Pode colocar o bottom, pode colocar um adesivo, pode representá-lo como desejar. O que você tem que prestar atenção, porque é crime eleitoral também, é você ardilosamente colocar uma camisa da cor do seu partido ou da coligação e se juntar com mais 2 ou 3 pessoas, se aglomerar no sentido de levar aquele que está votando, reconhecer que aquele grupo de pessoas que ele está em nome da sigla ou da agremiação XY. Então isso não pode. Então você não pode votar, por exemplo, em família. Vou lá votar eu, minha esposa e vamos supor que sejam meus 2 filhos também. Todos nós com a mesma roupa. Eles não votam ainda, não chegaram a 16 anos, mas vamos supor que tivessem 16 anos já. Não pode. Você tem que estar cada qual desconfigurando uma intenção de levar a influenciar o eleitor que está se encaminhando à sua urna para depositar o seu voto. Você vai sozinho com a camiseta, por exemplo, uma camiseta azul, né? Enfim, ou não camiseta tem problema, vermelha, pode botar lá camiseta o símbolo preta da sua agremiação, seja ela esquerda, direita ou centro-esquerda, não tem problema. Pode votar tranquilo. Não pode fazer aquela aglomeração. Não pode fazer boca de urna. Boca de urna o que é? A boca de urna é a nova legislação eleitoral, que é a reforminha que é chamada, ela trouxe essa expressão agora para a lei ordinária. E ela classificou que a boca de urna hoje não é necessária a ser feita apenas no entorno. A boca de urna pode ser feita lá no supermercado mais distante, pode ser feito desde que o sujeito, o agente, aborde com panfleto ou com santinho, que neste dia está proibido. Não pode ter santinho no bolso. Pode ter, para usar para cola. Okay. Agora não pode distribuir. Pode ter mais santinhos, obviamente, mas eu sugiro que o eleitor não leve 15, 20, 30 santinhos no bolso, que pode ter indícios aí de que ele esteja com má fé ou pretendendo distribuir próximo da zona eleitoral dele ou da urna e caracterizar a boca de urna. Pois é, ele será detido imediatamente. É verdade, ele tá indo para votar, ele tá com mais de um santinho. Aí chega um amigo dele, eu não sei quem que eu vou votar, quem que você... Aí ele pega e tira o santinho. Não pode. No dia da eleição, não. Aproveita até um dia antes, às 22 horas. Ele pode fazer panfletagem. Já vai na casa do amigo, do vizinho antes, para conquistar. Isso, mas ele no dia da eleição é reservado ao eleitor, apenas ele, o direito sacro de votar em quem ele deseja. Como é que vai ser feita a fiscalização, doutor André? A fiscalização é feita pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, é feito pelos agentes mesários, pelos representantes das coligações, dos partidos. Importante essa sua pergunta, para esclarecer ao eleitor que ele é um fiscal. Todos nós somos fiscais. Claro. Todos nós podemos deter em flagrante aquele que esteja cometendo um crime. Vamos supor, o partido X resolveu levar uma Kombi até
as praias agrestes, até o estaleiro, e lá colocar ardilosamente 15 pessoas dentro dessa Kombi, vislumbrando um proveito ou favorecimento ilícito ou ilegal, e trazê-los para votar aqui no centro da cidade, ou em qualquer outro bairro onde ele vota, em qualquer outro colégio eleitoral. Nesse momento, a Polícia Militar vai observar que existe uma Kombi, existem carros ou qualquer fiscal. Uma pessoa observando esse modus operandi pode parar, deve abordar o motorista, perguntar por que ele está trazendo, se ele foi contratado, se ele não foi, se são familiares, se não são, chamar a Polícia Militar ou a Polícia Civil, qualquer autoridade que ali esteja presente, ou chamar apenas 2 testemunhas, registrar, hoje com as mídias é mais fácil registrar. Se esse motorista se embanana, não apresenta documento do veículo que é dele, está dirigindo um veículo terceiro, de uma empresa qualquer, não tem nenhuma relação com aquelas pessoas que estão dentro da Kombi, são todos detidos imediatamente e levados à delegacia por auto de prisão em flagrante. É crime eleitoral. Nem vota. Nem vota. Não, ele é detido, perdão, não vota naquele momento. Ele é detido, o direito do voto é tão importante que veja que a legislação foi muito inteligente. Ela já não permite, nós estamos num período, desde 3 dias atrás, que não permite a prisão a não ser que seja em flagrante. Por quê? Perfeito. Para permitir que o eleitor possa realizar o seu dever cívico de votar. Escolher aquele que vai representá-lo, ou seja, no legislativo ou no executivo. Então, a legislação ela fez isso propositalmente para salvaguardar o direito do voto do cidadão, que é o mais importante que existe nessa fase, nesse certame em que nós nos encontramos. Nesse sentido, nós vamos deter ou o cidadão, ou a polícia, ou a guarda municipal, ou quem estiver envolvido, ou o mesário, ou o próprio promotor de justiça, ou a juíza, vai deter os envolvidos naquele delito, no caso eleitoral, em flagrante, lavra o termo circunstanciado, uma vez que é crime de menor potencial ofensivo, inclusive, então não é suscetível de prisão, e também o libera para ele realizar lá o seu direito de voto. Agora, se ele continuar... Se ele continuar, ele reincide no delito. Se for delito ainda de menor potencial ofensivo, ele responde por um outro TC, agora já residente, mas ele provavelmente já deve ter votado, sobretudo se ele gosta do candidato dele. Verdade. Tá certo. Então, 8 horas da manhã começam os trabalhos, né? As urnas, os locais de votação abrem às 8, vão até às 17 horas, impreterivelmente, depois aí começa o trabalho mais forte, que é a contagem. Sem dúvida. O que o senhor destaca mais ainda que eu não questionei? Eu destaco mais o que eu tenho aqui, que é importante o pessoal saber, o que pode também, né? Não é só o que não pode. Né? O que pode até certo. O dia da eleição. Você pode ter adesivos nos seus carros, nos automóveis, aqueles enquadrados da legislação. Perfeito. Ou seja, o perfurante completo, aquele o adesivo perfuradinho, adesivo lateral também no carro, desde que 50 por 40, de tamanho de centímetros. Você pode manter a sua placa, adesivo, ou qualquer tipo de propaganda eleitoral do seu candidato na sua residência, desde que até meio metro. E essas questões você pode manter, você pode levar o santinho para cola, você pode manter o seu eleitor, a sua posição eleitoral na internet até o dia da eleição, não é necessário retirar. Você pode também... Pode colocar uma mídia dele assim, no dia da eleição, o candidato ele quer se gravar, porque agora é assim, né? Se grava indo votar e ele pode postar nas redes sociais? Não, nas redes sociais não, na rede dele. Na rede dele, né? Na página dele. Na página dele. Isso. Por quê? Porque nas redes sociais, se ele passar a postar ou distribuir WhatsApps, etc., no dia ele está pedindo voto. Ele tem que aproveitar até um dia antes, às 22 horas daquele dia. O que mais que pode? Propaganda em jornal impressa e escrita, como o senhor já falou. Até amanhã pode. A partir de amanhã não pode mais. Jornal impresso e escrito. Debates na TV e rádio. Até amanhã pode. À meia-noite de hoje não permite mais. Então a partir de amanhã já não pode mais.
Até hoje é meia-noite. Dia 30, no caso, né? Dia 2 até hoje é meia-noite. A propaganda eleitoral gratuita, rádio e TV, até hoje é meia-noite. Amanhã já não pode mais e também não pode no dia 1º e dia 2º, obviamente. Colocação de adesivo e papéis, como a gente falou, em imóveis, pode hoje, pode amanhã e pode até o dia que antecede a eleição. No dia que não antecede, da eleição já não pode. Visual de rua, como as bandeiradas, essas questões todas aí, bandeirinhas, visual de rua que é permitido pela legislação, pode. Adesivo em automóvel a gente já informou que pode ser mantido. O som do carro? Som até hoje à noite. Amanhã já não pode mais. Acaba as músicas todas de rua, então? As músicas, sim. A carreata pode. A carreata, ela pode, desde que não tenha propalado o som. Certo. Onde o candidato pode ficar em um determinado colégio eleitoral? O candidato, ele que estará lá? Pode. No momento que ele vai votar, ele pode ficar lá. Pode ficar razoavelmente um tempo que se entenda normal e adequado àquelas circunstâncias. Ele vai lá, vota e se retira. Porque se ele ficar cumprimentando todo mundo que lá está, caracteriza que ele tem intenção de convencer aqueles que estão indo votar. Então, ele vai lá, vota, se arranca e vai para casa aguardar a apuração da eleição. Tá certo, deixa eu ver se para retornar ali, quando a gente fala do som, o som não pode no dia da eleição. Eu quis questionar o seguinte: o som, a carreata, esse jingle de cada candidato. Eu acho que foi meio inconsciente. Eu já não gosto muito desse jingle que incomoda todo mundo. Eu tô louco que mundo. acabe. Eu também acho que a legislação vem avançando. Na verdade, até um dia antes, às 22 horas da tarde. Então, o sujeito pode fazer carreata e pode, nesta carreata, tem aquele carrinho com som que vai caminhando até às 22 horas de um dia antes, do dia que antecede a eleição. Sábado. Dia 1º. Sábado, até às 22 pode. Buzinaço. Mas não pode ir lá votar no dia com a eleição, nem no dia. Buzinaço também normal, né? Buzinaço também não deve, mas pode. Mas pode. Meu Deus, né? Tomara que a gente dê uma fechada no círculo o ano que vem. E comícios também não pode, como a gente falou, né? O ano que vem, eu sou de acordo, assim, que eu não aguento mais escutar jingle de candidato na minha cabeça, para tudo que é lado. É tanta música diferente e que são, no caso, adaptadas, né, para o candidato, que eu às vezes chego em casa e escuto uma música assim, nossa senhora, uma música normal, porque... Tá aí um avanço para as próximas eleições, mas a gente tem que reconhecer que foi uma eleição bastante tranquila, pacífica, os candidatos estão de parabéns, existiu um respeito mútuo, existiram denúncias, né, que foram apuradas, o Ministério Público foi atuante, o próprio Tribunal Regional Eleitoral fez um excelente trabalho com relação ao recebimento das urnas, a conferência e todo o processo, né, de fiscalização que levam à legitimidade da eleição no município de Balneário Camboriú, que tem tradição de ser uma eleição ordeira. Legal. Obrigado, doutor André, promotor de justiça, né, que vai ter muito trabalho nesses dias. Que hora a gente vai ter o resultado de tudo? Por volta de domingo, que horas? Eu acredito que isso é importante até. As eleições iniciam às 8 horas e terminam às 17 horas. Então, provavelmente, nós vamos ter aí o resultado oficializado pelo TRE ali em torno das 19 horas. 18h30, 18h40, 19h, 19h15. Eu acredito rápido, que né? A gente já vai ter o resultado aí. Já até às 18 ele já será encaminhado ao TRE. E até às 19, 19h15 já saberemos quem será o novo prefeito de Balneário Camboriú e os vereadores mais votados e escolhidos pela nossa população. Alerto ao eleitor que não venda seu voto, que é um direito dele, né? Vote consciente, tranquilo, não se permita isso, não deixe que um político, um mau político já inicie equivocadamente pedindo e oferecendo falsos favores que lá na frente não vai cumprir, ainda vai ser um péssimo representante de todos nós na Câmara de Vereadores ou na Prefeitura. Então, fiscalize, em vez de vender voto, de se permitir a isto, fiscalize também, ajude o cidadão e a cidade de Balneário Camboriú. Nós precisamos de bons gestores, precisamos de pessoas corretas, né, que nos representam com clareza e com muita probidade. E existem algumas, também eu gostaria de alertar, algumas informações e indícios de que alguns candidatos estão comprando adesivos ou indo nas residências de alguns bairros
em troca de outros adesivos daquela sua agremiação. Ele dá R$50 ou R$30 e pede para a família trocar. Isso já está sendo averiguado, está sendo investigado, existem alguns indícios. Se a prova for formada e a representação existir, esse candidato pode vir a ser impugnado. Então, não caia nesse equívoco, nesse erro, não só o candidato, bem como a família que participa diretamente também no crime eleitoral. Nessa tentação, né? Enfim. Obrigado, doutor André.